Olá a todos, diretamente aqui do Jardim das Oliveiras, no Templo de Salomão. Eu peço que a poderosa mão de Deus seja estendida sobre todos nós, sobre os nossos familiares. Se há alguém enfermo, desempregado, deprimido, irritado, triste, que agora esta mão arranque todo o mal e que você receba paz, saúde, proteção, a bênção na vida econômica, para que você sempre tenha o suficiente para si, para os seus e para patrocinar a obra de Deus. Por isso, meu Pai, eu peço que o Senhor amarre a ação de todos os espíritos malignos que de alguma forma estão tentando desviar a atenção desta pessoa, da Tua palavra, do Teu altar, dos céus, que é a nossa morada. Em nome de Jesus, que todo mal saia e que você receba a bênção de Deus nesta manhã. E você que crê, diga amém. Graças a Deus. Vamos dar então continuidade ao livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 19, quando diz: esse usado de astúcia contra a nossa linhagem, referindo-se a Faraó, que tentou matou as crianças, na verdade, todas as crianças sexo masculino foram sacrificados na época de Moisés. Maltratou nossos pais a ponto de os fazer enjeitar as suas crianças para que não se multiplicasse. Mas nada pôde parar o cumprimento da promessa de Deus a Abraão, que sua linhagem se multiplicaria como as estrelas dos céus. Nesse tempo nasceu Moisés e era muito formoso, e foi criado 3 meses em casa de seu pai. E sendo enjeitado, tomou a filha de Faraó e o criou como seu filho. Já não podendo mais os pais esconderem a Moisés, Deus providenciou o livramento e ele foi criado no palácio. E foi Moisés instruído em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em suas palavras e obras. Versículo 23. E quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração ir visitar seus irmãos, os filhos de Israel. E vendo, maltratando um deles, o defendeu e vingou o ofendido, matando o egípcio. E ele cuidava que seus irmãos entenderam que Deus lhe havia de dar a liberdade pela sua mão, mas eles não entenderam. E no dia seguinte, pelejando eles, foi por eles visto e quis levá-los à paz, dizendo: homens, sois irmãos, por que vos agravais um ao outro? Moisés perguntando, aqueles 2 irmãos que brigavam entre si, hebreus, e agora Estevão fazendo a narração de acontecimentos que aconteceram há centenas, há milhares de anos atrás e que o povo não havia entendido a raiz do porquê tantas coisas estavam acontecendo agora no presente em relação a Jesus. Por que Estevão estava fazendo a narração de tudo isso que eles sabiam? Porque eles sabiam da letra, mas não do Espírito que estava em ação naquele momento, que era o Espírito Santo, usando os 12 apóstolos e os discípulos que agora levavam a palavra, a salvação, a libertação, o perdão através da fé em Jesus. E ele continuou: e o que ofendia o seu irmão o repeliu, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz sobre nós? Falaram para Moisés: queres tu matar-me, como ontem mataste o egípcio? E a esta palavra fugiu Moisés, e esteve como estrangeiro na terra de Midian, onde gerou 2 filhos. E completados 40 anos, apareceu-lhe o anjo do Senhor no deserto, no monte Sinai, numa chama de fogo no meio de uma sarça. Então Moisés, quando viu isto, se maravilhou da visão e, aproximando-se para observar, foi-lhe dirigida a voz do Senhor. Em outras palavras, vocês não entendem o que está acontecendo agora, como Moisés também não entendeu o que aconteceu com ele, quando tentou apaciguar
os seus irmãos e tentou livrar os seus irmãos da escravidão, mas com a força do seu braço, matando um egípcio e provocando assim uma rebelião, aonde os seus próprios irmãos o rejeitaram como príncipe e senhor. Então teve que fugir, mas tudo isso estava no plano de Deus. E por 40 anos, então ficou ali Moisés no deserto, e no Sinai Deus se revelou. E diz o texto: então Moisés, quando viu isto, se maravilhou da visão, e aproximando-se para observar, foi-lhe dirigida a voz do Senhor. Deus está dirigindo a sua voz a você, meu amigo. O que você não entende agora, não se desespere, não se preocupe, não se perturbe, confie em Deus. O que a gente não entende no presente, a gente vai entender no futuro. O que importa é a gente confiar e obedecer, a exemplo dos patriarcas e agora de Estevão, que batizado com o Espírito Santo, discorria agora todas esses feitos, esses acontecimentos, que era do conhecimento deles, mas que eles não aceitavam o que estava acontecendo, que era a salvação por meio de Jesus. E diz, e dizendo a voz: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, e o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó. E Moisés, todo trêmulo, não ousava olhar. E disse-lhe o Senhor: tira as alparcas dos teus pés, quer dizer, alparcas são sandálias, porque o lugar em que estás é terra santa. E tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi os seus gemidos, e desci a livrá-los. Agora, pois, vem, e enviar-te-ei ao Egito. Versículo 35, a este Moisés, ao qual havia negado, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz? A este enviou Deus como príncipe e libertador, pela mão do anjo que lhe apareceu na sarça. Em outras palavras, assim como Deus chamou a Moisés, um homem cheio de falhas, de pecados e defeitos, e por meio dele o fez príncipe e libertador do seu povo, que por mais de 400 anos sofreu, padeceu, Deus, ele enviou Jesus. Estava tentando Estevão agora explicar e passar para estes homens religiosos que o Salvador veio com o objetivo de não apenas livrar-nos fisicamente, mas sobretudo espiritualmente, perdoando os nossos pecados e livrando a nossa alma da condenação eterna. Ele continua a sua pregação, são 60 versículos. Estevão, cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria e um homem de boa reputação, agora pregava para os religiosos. Foi este que os conduziu para fora, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito e no Mar Vermelho e no deserto por 40 anos. Em outras palavras, olha, o Deus que vocês estão se opondo, o Deus que eu estou servindo e que vocês acham que não é Deus, é o Deus que libertou o nosso povo da escravidão. É o Deus que usou Moisés, que fez sinais e prodígios e maravilhas no deserto e no Mar Vermelho. E agora ele está aqui operando milagres extraordinários, como vocês têm visto, através da nossa boca, através das nossas mãos. Não somos nós que cura, que liberta, que transforma a vida, senão o Espírito Santo. Mas claro, os religiosos se fizeram surdos para estas palavras, porque o religioso, ele levanta uma barreira entre a pessoa que agora é de Deus, ele fala a verdade por meio do Espírito Santo, e o próprio. Ele permite que a religião cause essa separação. E é isso que você não pode permitir que aconteça entre você e os seus familiares, entre você e os seus conhecidos. Não permita que se levante entre você e alguém a religiosidade, mas que entre você e todos, independentemente de aceitarem ou não, esteja o Senhor Jesus, que é o mediador, o único mediador entre nós e o Pai. Amanhã nós voltaremos dando continuidade à leitura dessa pregação de 60 versículos, que foi a pregação de Estevão. Até amanhã.